Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e este é o blog Física das Emoções. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a importância e como que a física vai se relacionar com a inteligência emocional. Por que disso? Como eu já comentei em outras postagens, esse blog ele surgiu como ideia e como produto do meu mestrado que eu realizei, mestrado profissional em ensino de física, pela Sociedade Brasileira de Física, que nos propõe um produto educacional. Bom, por que correlacionar a inteligência emocional e a disciplina de física? Primeiro porque isso surgiu de uma necessidade minha, uma observação minha do meu ambiente de trabalho, do sistema educacional no qual eu estou inserido. Por quê? Primeiro, eu percebo, nesses 7 anos de profissão, como os alunos têm chegado cada vez mais inseguros ao ensino médio. E como, cada vez mais, eles têm desenvolvido uma aversão à disciplina de física. Então, são fatores que começaram a me incomodar. Primeiro porque eu comecei a estudar muito sobre inteligência emocional nos últimos anos. E isso foi me mostrando alguns caminhos para mim enquanto pessoa e enquanto profissional da área da educação também. Então, sempre que nós temos uma necessidade e sempre que nós conseguimos observar uma situação, fica mais fácil agir. E foi isso que eu fiz. Então, esse foi o meu intuito primeiro, o intuito principal de desenvolver esse trabalho. Primeira coisa, os alunos, como eu disse, chegam ao ensino médio com um preconceito formado em relação à física. Porque é algo que foi passado de geração em geração, de ano a ano. Então vamos colocar o seguinte, o aluno que está no 9º ano do ensino fundamental 2, prestes a ir para o ensino médio, ele vai conversar com os alunos, com os amigos que estão no ensino médio, perguntando como é o ensino médio. E a primeira coisa que os amigos falam é, você vai ter química, vai ter física, você vai sofrer muito. Então, eles já têm um preconceito formado dos colegas, dos seus veteranos. Então, essa é a primeira barreira que tem que ser colocada. Bom, tudo bem, o aluno chega no ensino médio, começa a estudar física. O que nós precisamos perceber é o seguinte, esse preconceito, essa ideia principal que ele tinha, essa visão inicial que ele tinha da física, vai se concretizar ou ele vai ser surpreendido? Olha, não é bem assim. O que é que nós percebemos muito hoje em dia em relação ao tratamento da disciplina de física no nosso país? Isso não é regra, estou colocando de forma geral o que acontece, não só com a física, mas com todas as outras disciplinas. Se dá à física um formalismo matemático, se deixa o conceito de lado. Isso é um problema conceitual, isso é um problema metodológico, que nós vamos discutir nas próximas postagens. Então, um dos fatores que influencia muito é a metodologia utilizada pelo professor. E automaticamente, isso faz com que professor e aluno se distanciem. Se distanciem a ponto dos alunos associarem as dificuldades que eles desenvolvem com a física à figura do professor. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha mudança de postura enquanto profissional da educação e enquanto professor da disciplina de física. Eu senti a necessidade de enxergar os meus alunos nos últimos anos, em primeiro lugar, como seres humanos. E ser humano é passível de erro, ser humano é passível de falha. Nós podemos acertar, mas nós também podemos errar. Então eu comecei a enxergar e criar uma relação em sala de aula humana com os alunos. Vendo as suas dificuldades, vendo por tudo de ruim que eles passam, vendo a relação familiar, vendo como isso influencia. A partir daí, eu desenvolvi o meu trabalho como professor, tentando mostrar, em primeiro lugar, que o professor Fernando é uma pessoa e que ele reconhece a humanidade de seus alunos. E, em segundo lugar, que o professor Fernando ele quer que os alunos entendam a física como uma coisa bonita, conceitual, que é a explicação dos fenômenos da natureza. É a explicação do que a natureza já faz e o que o homem construiu em cima disso. Que o conceito já existe e que ele sempre existiu. E o que nós estamos tentando fazer é desvendar esse conceito. E não dar a ele apenas um formalismo matemático.
como que eu posso, então, tentar valorizar esse meu aluno como figura humana na aula de física? Um recurso que eu utilizei em todo o processo e que utilizo constantemente é a autoavaliação e também os questionários. Fazer perguntas que os alunos não esperam, de forma escrita, não de forma oral. Por quê? Porque muitos, na oralidade, vão ter vergonha de se expressar. Então, na autoavaliação, toda atividade que eu desenvolvo, eu questiono o aluno como ele se sentiu naquilo, fazendo aquela atividade, como ele se sentiu desenvolvendo um experimento, como ele se sentiu estudando aquilo, e mais, uma pergunta inicial e crucial: como o aluno enxerga, né, ou enxergava a física antes e depois desse tratamento, dessa autoavaliação que ele faz. Então, eu fiz um trabalho comparativo na minha sequência didática que eu apliquei, em que, inicialmente, eu colocava assim: quais eram as expectativas dos alunos em relação à disciplina de física antes de ingressar no ensino médio? E a maior parte das respostas foram, né, do tipo: olha, eu tenho muito medo, muito receio, porque eu sou muito ansioso. Eu tenho medo, né, eu tinha medo de não ir muito bem porque eu não sou uma pessoa muito boa em matemática. E após a aplicação de uma sequência didática com atividades diferenciadas, com metodologias diferenciadas, com a autoavaliação, com a valorização do aluno, com o trabalho em grupo, eles começaram, nessa mesma autoavaliação, nesse mesmo questionário, colocar o seguinte: olha, hoje eu consigo entender a física como algo prático. A física foi prática para mim. Eu me senti bem, eu me senti satisfeito em desenvolver esse trabalho. Então, são ações até relativamente simples, perto do que nós podemos fazer ou ver em educação, mas que vão fazer total diferença. Eu vou citar como exemplo a minha primeira turma, em que eu apliquei o meu trabalho de mestrado no segundo ano do ensino médio, onde essa percepção e a comparação do antes e depois foi muito nítida. Eles evoluíram muito e eles aceitaram muito mais a física conceitual, rompendo barreiras, dificuldades que eles tinham, do que anteriormente, com o trabalho meramente tradicional que eu fazia, que acabava sempre em conteúdo, resolução de exercícios e prova. Então, talvez estas sejam algumas das estratégias que a gente possa utilizar dentro da disciplina de física para atrair os alunos para o nosso lado. Não estou dizendo que eles vão sair do ensino médio completamente apaixonados pela física, mas que vão sair seres humanos muito melhores, por fazer uma reflexão autocrítica. Por quê? Porque a disciplina de física, a principal função dela, junto com todas as outras disciplinas do ensino médio, é formar um cidadão. E não formar um ser, alienado às vezes, só para resolver exercícios de vestibular, só para ingressar em uma universidade. Como que a universidade vai desenvolver o papel dela de formação de profissionais, sendo que a escola básica não está oferecendo a ela profissionais humanos, cidadãos capacitados a refletir, a trabalhar em grupo, a lidar com perdas e frustrações? Então isso pode ser desenvolvido dentro da física, que é a minha proposta, mas também dentro de qualquer outra disciplina da grade curricular do ensino médio. Essa é a proposta, essa é a ideia principal, este é o objetivo principal. E eu espero estar conseguindo auxiliá-lo, instigar, colocar a curiosidade, a dúvida, para que você, professor, principalmente, comece a repensar a sua prática docente. O que eu estou fazendo todos os dias na minha sala de aula? Por que às vezes eu não conquisto meu aluno nas aulas de física? Às vezes a mudança pode ser metodológica. No próximo vídeo, inclusive, nós vamos estar falando sobre as metodologias de ensino. Como utilizá-las? Quais são elas? Será que eu tenho que sempre diversificar? O tradicionalismo ele é abominável? No próximo vídeo nós vamos estar discutindo todos esses conceitos. Espero ter ajudado, espero a colaboração, comentário e participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.